Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Nós vamos falar sobre as partes do corpo humano, do olho humano, tá? Então, vejam bem. Feche os olhos e passe suavemente as mãos sobre eles, né? Vocês vão sentir duas protuberâncias. Os bulbos dos olhos, que corresponde aos globos oculares, né? E as pálpebras e os cílios. Tá? As pálpebras e os cílios, né, protegem os olhos. Além disso, cada vez que piscamos, certa quantidade de lágrima espalha-se sobre a superfície do olho, umedecendo e lubrificando o bulbo. As lágrimas apresentam que substâncias que atacam as bactérias. Então acabam protegendo os nossos olhos contra o que? Infecções. Nessa imagem, nós temos aqui ó, a visão, né, a vista do olho externo e depois um corte, né, deste olho, né? E o que a gente pode observar de imediato, externamente? Nós temos aqui ó, essa estrutura preta, se chama pupila, e ela abre e fecha de acordo com a intensidade de luz, tá? Nós temos ao redor aqui ó, a parte colorida do olho, que na verdade é o que? A íris. E dependendo da quantidade de pigmento, ela pode variar de preto, né, um azul, um esverdeado, tá? A parte branca, essa aqui, ó, e essa aqui se chama esclera, tá? Nós temos daí as pálpebras, que ficam aqui em cima e aqui embaixo, e nós temos os cílios, né, que ajudam a proteger aí o nosso olho, tá? Quando a gente vem para essa imagem aqui, nós já podemos então agora observar o olho já num corte interno. Então, nós vamos ter aqui por fora, ó, aqui fora nós temos a córnea, nós temos aqui ó, esse espaço que é representado pela pupila, atrás da pupila nós temos a lente ou cristalino, nós temos aqui ó, a íris na parte de cima e na parte de baixo, que é a parte colorida do nosso olho. Entre a córnea, né, e a entrada aqui da pupila, nós temos aqui essa região que tem o humor aquoso, ligado à parte branca. Deixa eu só voltar aqui, ó, essa partezinha branca que ajuda a fazer o movimento dos olhos. Nós temos os músculos, que nos ajudam a olhar para um lado, a olhar para o outro. E atrás de tudo isso, nós temos o que? O corpo vítreo. Essa parte amarela representa o que? Representa a coroide e a retina, né? E aqui nós temos o que? O nervo óptico, perfeito? Então, a camada externa do olho é composta de duas estruturas, a esclera e a córnea. Então, eu tenho aqui, ó, a esclera visível aqui e a córnea visível aqui, ó, que é essa estrutura, tá? Na esclera estão presos músculos que movem os olhos. Sobre a esclera, a coroide ou corioide possui vasos sanguíneos que nutrem as células. A córnea, por sua vez, é transparente e fica na região da frente do olho, no centro dele, tá? Pessoas com problemas na visão causadas por alterações na córnea podem fazer um transplante que consiste em substituir parte da córnea doente por uma saudável. A nova córnea pode melhorar a visão do paciente e esse é o transplante de órgãos mais realizado no mundo e o de maior sucesso, tá? Então, essa estrutura aqui, ó, ela pode ser, né, transplantada. Em uma camada mais interna está a íris, que é a parte colorida dos olhos, que fica poucos milímetros atrás da córnea e é composta majoritariamente, né, de fibras musculares. Aqui, ó, a íris, que a gente vê aqui, ou isso aqui, ó, ao redor, tá? Sua cor varia, há pessoas de olhos castanhos, azuis, verdes, né, entre outras cores. Isso aí vai depender da quantidade de pigmento. No meio da íris há uma abertura que é a pupila. Aqui a gente mostra a pupila e aqui ela está em preto, né? Por onde a luz entra depois de passar pela córnea. Observe o que acontece. A pupila em ambiente claro e em ambientes escuros. Então, se você for para frente de um espelho, pegar uma lanterna e
cuidadosamente, né, aproximar a luz da lanterna para o seu olho, você vai ver que a sua pupila vai dilatar e vai contrair, tá? Como explicar o que isso acontece, tá? Que é o que mostra nessa imagem, ó. Uma pupila à noite e uma pupila com a luz. Então, quando eu tenho luz, a minha pupila fecha. Quando eu não tenho luz, a minha pupila ela vai abrir, né? Você deve ter observado que no ambiente bem iluminado a pupila fica menor e no ambiente pouco iluminado a pupila fica maior. São os músculos da íris que causam essa variação no tamanho da pupila. Eles se contraem ou relaxam de acordo com a iluminação do ambiente. Desta forma, a íris regula a quantidade de luz que entra nos olhos. Em um ambiente bem iluminado, a pupila fica menor, né, permitindo que a passagem de luz, e quando a iluminação é fraca, a pupila se abre, possibilitando que mais luz passe. Outro exemplo bem clássico com relação a isso é o olho de um gato, tá? Né? Quem tem gato sabe que durante o dia a pupila fica um risquinho e durante a noite ela fica bem redondinha. É isso que acontece, tá? Atrás da íris está a lente, ou cristalino, que junto com a córnea concentra a luz, né, de modo a formar uma imagem no fundo do olho, na sua camada mais interna e sensível à luz, que é a retina. Entre a córnea e a lente há um líquido, o humor líquido, com a função de nutrir a córnea e a lente, e entre a lente e a retina há um material gelatinoso chamado de corpo vítreo, tá? Aí aqui para a gente poder dar continuidade no assunto, gostaria só de falar uma coisa aqui, ó. A fascinante evolução do olho, tá? O olho humano é um órgão extremamente complexo, atua como uma câmera, coletando e focando luz e convertendo a luz em um sinal elétrico, traduzindo em imagens pelo cérebro. Mas em vez de um filme fotográfico, o que existe aqui é uma retina altamente especializada que detecta e processa os sinais usando dezenas de tipos de neurônios. Embora pesquisadores que estudam a evolução do esqueleto possam documentar facilmente a metamorfose, né, em registros fósseis, estruturas de tecidos moles raramente fossilizam. E mesmo quando isso ocorre, os fósseis não preservam detalhes suficientes para determinar como as estruturas evoluíram. Assim, né, recentemente, né, biólogos fizeram avanços significativos no estudo da origem do olho e observando a formação em embriões em desenvolvimento e comparando a estrutura e os genes de várias espécies para determinar quando surgem os caracteres essenciais. Os resultados indicam que o tipo de olho comum entre os vertebrados se formou há menos de 100 milhões de anos, evoluindo de um simples, né, sensor de luz há cerca de 600 milhões de anos até chegar aos órgãos sofisticados de hoje, né, em termos ópticos e neurológicos, tá? Isso ocorreu há cerca de 500 milhões de anos. Então, o olho ele vem passando por um processo aí de desenvolvimento. Nessa imagem nós temos aqui, ó, como que a imagem ela se forma, tá? E é isso que nós vamos falar agora, de agora em diante. Bom, entendendo a evolução dos olhos, né, conseguimos enxergar os objetos por causa da luz que reflete neles. Então, sem luz, eu não enxergo, porque o que a gente enxerga é o reflexo do objeto, né, da luz. Essa luz chega aos nossos olhos através da córnea, passa pelo humor aquoso, ou seja, eu tenho o objeto, eu tenho a luz, e aí a reflexão dele, da luz desse objeto, é que vai passar pela córnea, né? Que passa pelo humor líquido, que fica aqui, ó, nesse espaço, tá? E ele vai entrar aí pela pupila, vai passar pela lente, que é o nosso cristalino, e pelo corpo vidro até chegar, né? Até chegar aí o nosso
aqui é o corpo vítreo, até chegar aqui lá no fundo do globo ocular, que é a retina, tá? E é ali que a imagem vai ser formada. Uma particularidade é que a imagem formada ela é invertida em relação ao objeto. Então, eu tenho um objeto neste sentido e quando ele passa por todo esse processo, ele é o quê? Invertido. Embora a imagem se forme na retina, ela só será percebida quando os impulsos, então essa imagem ela é gerada aqui, e os impulsos nervosos levam a informação para o cérebro, através do nervo óptico, que por sua vez vai interpretar a informação e nos fornecer a imagem do objeto na posição real. Então é o cérebro que vai fazer essa inversão, né? A função da retina, portanto, é transformar o estímulo luminoso em impulsos nervosos. Então, a retina, que fica aqui, ó, ela transforma, né, essa informação de impulso luminoso para impulso nervoso, né, que serão levados pelo nervo óptico até o cérebro, que vão interpretar a imagem. Na retina encontram-se cerca de 160 milhões de células sensíveis à luz, que podem ser de dois tipos, os bastonetes e os cones. Os bastonetes são bem sensíveis à luz e captam imagens em lugares pouco iluminados, porém não distinguem cores. Já os cones são as estruturas responsáveis pela visão do colorido das imagens, tá? E para a gente encerrar aí o nosso bate-papo, vamos só falar um pouquinho aí dessa imagem que aparece para vocês, né? Que fica aí, ó, fragmentada, né? O que seria isso? O que acontece quando os raios de luz chegam aos objetos, aos nossos olhos? Para compreender isso, né, nós precisamos conhecer um fenômeno chamado de refração. Se você pegar e fazer esse experimento, né, semelhante ao que aparece aqui, ó, só que aí você mergulhar um canudinho, né, um canudinho plástico, em um copo com água e observe do alto, né, você notará que o canudinho parece torto, ou seja, é isso aqui, ó, essa disjunção que eu tenho aqui, ó, né? Na verdade, ele continua reto. É a imagem de sua parte submersa que produz essa impressão. Ou seja, é essa parte que está aqui, ó, dentro da água que vai dar essa impressão de quebra, né? Na verdade, ele continua reto, perfeito? Então, o que dá essa sensação é a parte que está dentro da água. Isso acontece porque a luz, quando passa da água para o ar, sofre uma mudança de velocidade, né? Isso aqui já é um conceito lá da física, né? Que normalmente a gente vai ter um assunto mais aprofundado em outro bate-papo. Mas aqui é só para dar uma introdução. Quando os raios de luz emitidos ou refletidos por um objeto qualquer passam de um meio para o outro, né? Por exemplo, da água para o ar ou do ar para a água, eles podem mudar de direção. Este fenômeno é chamado de refração da luz. E no olho humano, quando a luz passa, né, da córnea para o humor aquoso, por exemplo, ele sofre um pequeno desvio. Tá? Então, isso aqui também acontece dentro do nosso olho de forma pequena, mas acontece, perfeito? Fico por aqui e aguardo vocês em uma próxima oportunidade.